Oi, pessoal, tudo bem? Essa é mais uma aula de análise combinatória. A gente já falou aí sobre princípio multiplicativo, princípio aditivo, permutação simples, permutação com objeto repetido, né? Na aula de hoje, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre arranjo simples. Então é o seguinte, né? Vamos dar uma olhadinha aqui na definição. O arranjo, ele conta, né, quantos modos a gente tem de escolher P objetos de um grupo de N objetos, levando em consideração a ordem de escolha. Tá bom? Então você tem um conjunto, né, com N objetos, você vai pegar uma quantidade P de elementos, né, sendo que P tem que ser, claro, né, menor ou igual a N, e aí a ordem de escolha é relevante, a ordem que você escolhe esses elementos é relevante. Bom, para a gente contar de quantas maneiras dá para resolver esse problema, basta substituir os valores de n e p nessa fórmula, que a gente chama de arranjo de n em p, é dado pela razão aqui, ó, n fatorial sobre n menos p fatorial, tá bom? É fácil aí da gente saber quem é o n e quem é o n vai ser sempre o maior número, né? Porque senão o denominador aqui a gente ficaria com um valor negativo para calcular o fatorial, não existe fatorial de número negativo. Pessoal, esse assunto de arranjo simples, né, a gente vai tratar aí alguns exemplos ao longo da aula, né, esse assunto de arranjo simples, ele é polêmico, né, porque, bom, muitos professores são da opinião, e eu sou um deles, né, de que é totalmente irrelevante, né, o arranjo simples. Que o melhor, seria melhor até que a gente não falasse desse assunto, né. Por que isso, né? Porque todo problema que você consegue resolver por arranjo simples, você consegue resolver de uma maneira muito mais rápida usando o princípio multiplicativo, tá bom? Então, na verdade, o arranjo simples, ele serve mais para atrapalhar do que para ajudar, tá bom? Poxa, mas então por que você está falando disso, né? Por que você está falando desse assunto, já que ele serve mais para atrapalhar, né? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui nesse problema um, e aí eu vou comentar com vocês, né? Por que eu preciso falar de arranjo simples com vocês. Vamos lá, já revelei aqui a solução, né? Deixa eu esconder rapidinho. O problema diz o seguinte: quantos números de três algarismos distintos podemos formar escolhendo dentre os dígitos de 1 a 7? Então eu tenho aqui os dígitos de 1 a 7, eu preciso escolher três distintos para formar um número. E claro, né, a ordem de escolha faz diferença. Afinal de contas, 123 é um número, 321 é um outro número completamente diferente, apesar de eles serem formados pelo mesmo dígito. Então, alterar a ordem dos dígitos no número altera o número, tá bom? Então, isso é um clássico problema de arranjo, né? Eu tenho 7 elementos, preciso escolher 3, a ordem de escolha é importante, então arranjo de 7 em 3. Bom, a gente substitui na fórmula, né? Substitui aqui o n por 7, substitui o p por 3, e a gente vai ficar com essa conta para fazer. Você pode pegar o 7 fatorial e ir abrindo, né? Até chegar ao 4 fatorial, que você pode cancelar aqui com o denominador, e aí vai sobrar para a gente 7 vezes 6 vezes 5. E aí aquela história que eu tinha falado, né? Que eu tinha dito no início, que eu tinha adiantado no início do vídeo. Por que, que o princípio multiplicativo resolve melhor, né? Se eu podia ter pulado essa primeira linha de conta, pulado essa segunda linha de conta e ter vindo aqui só para o final, né? Aí você podia aplicar o princípio multiplicativo e chegar a essa mesma conclusão, que a resposta é 7 vezes 6 vezes 5. Afinal de contas, a gente tem 7 modos de escolher o primeiro dígito, né? 6 modos de escolher o segundo, já que você não pode repetir, e 5 modos de escolher o terceiro dígito. Pronto, 7 vezes 6 vezes 5, 7 vezes 6 dá 42, 42 vezes 5, 210. Fechou, né? Nem precisa saber o que arranjo, tá bom? Então, por isso eu disse, né, que o princípio multiplicativo ele resolve melhor, né? Até porque o princípio multiplicativo ele resolve problemas que o arranjo não resolve, né? Todo problema que você pode resolver, que você resolve por arranjo, você pode resolver por princípio multiplicativo, mas nem todo problema que você resolve por princípio multiplicativo você pode resolver por arranjo. Então, arranjo, além de ser uma ideia mais simples, é uma ideia mais geral, mais útil, mais versátil, tá bom? Bom, mas então por que você está falando de arranjo, né? Por que você está falando de arranjo simples? Simplesmente porque é, a banca, né, tem um mau hábito, e esse mau hábito, felizmente, ele vem se reduzindo, né, mas as bancas, os concursos têm esse mau hábito, de vez em quando, de colocar entre as alternativas não a resposta numérica, mas uma expressão que dependa de uma fórmula, que dependa da fórmula de arranjo, de permutação, de combinação. Então você podia ter lá entre as alternativas
não o 210 como resposta correta, né? Mas você podia ter essa expressão A de 7 em 3, arranjo de 7 em 3. E aí é só por isso, né? Só por conta disso que a gente precisa conhecer a fórmula do arranjo e o significado, né? Quando que a gente tem que usar, tá bom? Então é só por causa disso, né? Às vezes a questão pergunta, né? Já caiu no Enem coisas assim, né? Dá um problema e aí pergunta, esse problema resolve com que fórmula? Com arranjo, com combinação, com permutação, né? E aí você tinha que marcar lá arranjo, né? Seria a resposta correta. Tá certo? Mas é só por conta disso mesmo. Bom, pessoal, eu separei aqui para a gente dar uma olhada uma série de 8 exercícios, né? A gente já viu aí o primeiro. Vamos dar uma olhadinha aí nos próximos. O importante é a gente perceber diferenciar esses problemas de arranjo, que a gente está vendo agora nesse vídeo, diferenciar esses problemas dos problemas de combinação, que a gente vai ver no vídeo seguinte, tá bom? Então a diferença básica é, quando a gente trabalha com arranjo, a ordem de escolha é importante. Quando a gente trabalhar com combinação, que a gente vai ver no próximo vídeo, a ordem de escolha vai ser irrelevante, tá bom? Então vamos lá, vamos dar uma olhada aí nesse problema 2. Será que esse problema 2, a ordem de escolha é importante? Vamos ver, de quantos modos é possível escolher 4 filmes de uma lista de 10 para assistir em sequência? Bom, quando ele diz assistir em sequência, ele já deu uma ideia de ordem, né? Você vai escolher o filme A, o filme B, o filme C, o filme D, e vai escolher a ordem, né, que você vai assistir esses filmes. Se você mudar a ordem, já é uma sequência nova, então já é uma escolha nova, ainda que você tenha escolhido os mesmos filmes. Certinho? Pessoal, então como é que resolve esse negócio, hein? Como é que ficaria, né? Vamos lá, a gente tem 10 objetos para escolher, né? A gente quer escolher 4 dentre esses 10 e a ordem de seleção, a ordem de escolha é relevante, a ordem altera o problema, né? É relevante para o problema. E aí, como é que a gente resolve, né? Bom, aí fica a seu critério. Você pode recorrer à fórmula do arranjo, tá? E eu até recomendo que você faça isso nessa aula, para a gente poder se acostumar com essa fórmula, né? Para a gente poder memorizar a fórmula, né? Se acostumar com ela, mas lembre que você também pode resolver usando o princípio multiplicativo sem problema. Bom, pessoal, vamos lá, a gente pode ver aqui, né, substituindo aqui na fórmula do arranjo, a gente trocou aqui o n por 10, trocamos o p por 4 e ficamos aqui com essa expressão. E claro, né, você pode observar que é um produto aqui do 10 por 9 por 8 por 7. Né? Existem 10 maneiras de escolher o primeiro filme, 9 maneiras de escolher o segundo, 8 maneiras de escolher o terceiro e 7 maneiras de escolher o quarto e último filme. Multiplicando esses valores, a gente vai chegar a essa solução 5.040, né? 5.040 aí é a resposta, né? Tá fazendo 9 vezes 8, 72, 72 vezes 10, 720, né? 720 vezes 7 vai dar certinho isso aí, 5.040. Bom, e aí deu para pegar a ideia, né, de quando que a gente aplica a fórmula do arranjo, né? Eu vou pedir para vocês acompanharem aqui comigo, sempre, né, com papel, com lápis, né? Sempre peço, né, que vocês acompanhem como se fosse na aula mesmo, né, exercitando, fazendo aí as contas, conferindo as contas também. Eu vou pedir para vocês darem uma pensada aí nesse terceiro, tá bom? Então, tenta fazer antes de ver aqui a solução, pausa o vídeo, né, por favor, tenta fazer aí, ver se você consegue fazer, ver se você prefere fazer pela fórmula do arranjo, se você prefere fazer pela fórmula do princípio multiplicativo, né, ver o que você se sente mais à vontade. Bom, diz o seguinte problema: de quantos modos é possível montar um itinerário de férias escolhendo 4 dentre 8 destinos, né, dentre 8 pontos turísticos possíveis para visitar em sequência? Olha essa palavrinha sequência aparecendo de novo, né? Se fosse simplesmente escolher 4 dentre 8 destinos, dentre 8 pontos turísticos, de repente você podia ficar meio na dúvida, né? Será que a ordem importa? Será que a ordem não importa? Mas quando ele disse visitar em sequência, né, ele já deixou claro aqui que a ordem é importante. E aí, pessoal? Quantas possibilidades aí vocês encontraram, né? Vamos ver. Vamos lá, de novo, né? Estou mostrando aqui a fórmula do arranjo, vou insistir nela. A gente vai chegar aqui ao resultado 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. 8 maneiras de escolher o primeiro ponto turístico que você vai visitar, 7 para o segundo, 6 para o terceiro e 5 para o quarto e último. Multiplicando, a gente acha 1.680 motos. E aí, conseguiram fazer? Deu certo?
Vamos lá, tem mais, hein? Tem mais um. Vamos lá, dá uma olhadinha nesse. De quantos modos é possível formar um pódio com 3 atletas numa competição individual com 9 participantes, na qual não há empate? Então, por exemplo, uma corrida, né? Você tem aí uma corrida com 9 participantes, você sabe que não há empate, né? E aí você quer saber de quantas possibilidades, quantos modos você pode formar o pódio, né? Do primeiro, segundo e terceiro lugar. E aí, pessoal? A ordem é importante, né? A ordem de chegada desses participantes é importante, né? Claro, né? Claro, né? Você pode ter um pódio formado pelos mesmos 3 atletas, só que se a gente muda a ordem deles, vira um pódio diferente, né? Vira um pódio diferente, apesar de ser composto pelos mesmos 3 atletas, né? Faz diferença, né? Quem ganha o ouro, quem ganha a prata, quem ganha o bronze, né? Faz diferença. Bom, e aí, como é que ficou, pessoal? Pausa aí o vídeo, dá uma pensadinha, né? Eu vou mostrar aqui a solução. Estou aqui enrolando, né? Estou aqui falando enquanto dá tempo de vocês pausarem e fazerem, né? Bom, vou revelar aqui a solução. Seguinte, só fazer 9 vezes 8 vezes 7, 9 possibilidades para o primeiro, 8 para o segundo, 7 para o terceiro, 504, né? Pela formulazinha também funciona aí a fórmula do arranjo. São 9 objetos, né? No caso, os objetos são os participantes, e desses 9 a gente tem que escolher 3, né? E a ordem é importante. Bom, pessoal, mais uma, né? São 8 aí para a gente ver. Eu vou de novo aí pedir para você fazer, né? Enquanto eu estou lendo aqui o enunciado, pause o vídeo, né? Tente fazer. Uma urna contém 5 bolas, uma bola branca, uma bola preta, uma bola azul, uma bola vermelha e uma bola verde. De quantos modos é possível selecionar 3 dessas bolas, selecionando uma de cada vez? E aí, né? De quantos modos é possível sortear 3 dessas bolas, selecionando uma de cada vez? O enunciado, ele não... ele deveria ter dito que é sem reposição, né? Você está sorteando dessa urna sem reposição, né? Mas eu acho que ficou mais ou menos claro, né? Que é sem reposição. E aí, quantas possibilidades existem? Fácil, né? 5 possibilidades. São 5 bolas, né? 5 possibilidades para a primeira extração, 4 para a segunda, 3 para a terceira. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60, né? Você tem aí a resposta correta, tanto usando o princípio multiplicativo quanto usando a fórmula do arranjo, né? Você chega aí à mesma conclusão. Pessoal, mais um, né? Questão 6. Uma certa professora de matemática possui uma coleção de 10 canecas decorativas, todas distintas, tá? Uma professora hipotética, tá? Sem nenhuma relação aí com o mundo real. De quantos modos ela pode escolher 5 dessas canecas, para colocar em fila em uma prateleira? E aí, né? Bom, é bastante coisa, né? Bastante coisa. Essa professora ela pode passar o resto da vida, né? Mudando aí a posição dessas canecas, né? Colocando uma decoração por dia aí que, nossa, vai durar muito tempo, né? Vai levar muito tempo até ela esgotar todas as possibilidades, né? Bom, o número de possibilidades é o seguinte, né? 151.200 possibilidades, né? Possibilidade abessa, né? Claro, né? A gente tem 10 possibilidades para a primeira caneca, 9 para a segunda, né? Assim por diante, totalizando aí 5 canecas, né? Então, só fazer essas contas, ter paciência aí de fazer essas contas, você vai encontrar 151.200 modos, né? 151.200 possibilidades distintas aí de organizar essas canecas. Pessoal, vamos dar uma olhada aí mais uma? Vamos lá, a gente tem aí uma bandeirinha agora para colorir e diz o seguinte, né? De quantos modos é possível colorir uma bandeira com 7 listras verticais, tá? São as listras que tem aqui. Essa bandeira aqui do exemplo já está colorida, tá? Mas você pode fazer outras possibilidades de cor, né? Outras possibilidades de preenchimento. E ele diz o seguinte, de quantos modos é possível colorir uma bandeira com 3 listras verticais sem repetir cor, tá? A partir de um conjunto de 6 cores previamente disponíveis. Então você tem liberdade de escolher a cor que você vai usar em cada lista, né? Cada lista vai receber exatamente uma cor e você não pode repetir cor já usada em novas listas, tá? Então uma vez que você usa o amarelo, você já descarta ele, né? Não pode repetir nenhuma outra lista e assim por diante. E aí, quantas são as possibilidades, né? Bom, esse também é um problema que você pode pensar como arranjo, né? Você pode pensar nesse problema como arranjo, pode modelar ele com um problema de arranjo. Você vai observar que são 6 cores, você precisa escolher 3 e a ordem importa, né? Pintar
amarelo, vermelho e azul é uma coisa, pintar azul, amarelo e vermelho é outra diferente, tá? Apesar de usar as mesmas cores. Então a gente tem aí, né, ao todo, 120 possibilidades, tá bom? Então, mais um problema aí de arranjo, né, que você pode resolver também por princípio multiplicativo. E pessoal, vamos dar uma olhadinha, eu tinha prometido que eram 8, né? Vamos dar uma olhada aí no oitavo e último. O oitavo é muito parecido, ele só tem uma pequena diferença, olha só, que é esse texto aqui em negrito e itálico, né? Ele diz o seguinte: sem repetir cor em listras adjacentes. O que significa, né? Agora você pode até repetir cor desde que essa cor não apareça em listras adjacentes. Por exemplo, pintei aqui a primeira de amarelo, pintei a segunda de vermelho, posso pintar a terceira de amarelo também, não tem problema, porque a terceira faixa ela não é adjacente à primeira faixa, elas não se tocam, tá bom? Então, agora a gente vai ter mais possibilidades, né? Porque a gente relaxou um pouco mais a restrição do problema. Agora é possível repetir cor, né? Desde que não estejam em faixas adjacentes, tá bom? Então, foi a única coisa que mudou. E aí, pessoal? Quantas possibilidades a gente tem agora, hein? No problema anterior, deixa eu voltar aqui no problema anterior, a gente tinha 120 possibilidades, então é claro, né, que agora a gente vai ter um pouquinho mais, né? Quantas serão? Bom, se você tentou fazer essa por arranjo, né, você viu que não deu certo, né? Não deu certo porque o arranjo ele trabalha sempre com escolhas de objetos distintos. E agora a gente pode repetir, né? Agora a gente pode repetir objetos escolhidos. Você pode colocar a mesma cor na primeira faixa e na terceira faixa, por exemplo, né? Então, provavelmente a fórmula de arranjo já não se aplica mais a essa situação. Mas o princípio multiplicativo continua valendo, né? Daí a força do princípio multiplicativo. Ele funciona nos problemas de arranjo e funciona para um conjunto maior de problemas, né? Então a gente pode pensar aqui no que fazer com a primeira lista, 6 possibilidades, o que fazer com a segunda lista, 5 possibilidades, né? Você não pode repetir a cor da primeira, e o que fazer com a terceira lista. A terceira lista, agora a gente tem 5 possibilidades de novo, né? Por quê? Né? Porque 5 possibilidades, você só não pode repetir a cor que você usou na segunda lista, mas a cor que você usou na primeira está liberada para repetir, tá bom? Então, o princípio multiplicativo diz aí pra gente que o número de resultados é 6 vezes 5 vezes 5, 6 vezes 5, 30, 30 vezes 5, 150. Tá? Então a gente achou aí 150 possibilidades de pintar essa bandeirinha. Certinho, pessoal? Bom, espero que vocês tenham entendido aí a ideia do arranjo, né? Tenham compreendido bem, para a gente poder fazer a distinção aí com combinação, que esse sim é um conceito importante, é uma fórmula importante, que a gente vai ver aí no próximo vídeo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.